Aleluia. Vocês estão felizes, gente? Eu estou muito feliz, muito, de verdade. Meu Deus, ficou vazio, né? Aleluia. Eu amo tanto ouvir minha esposa falar que eu esqueci meu filho, assim. Um pouco é a minha cabeça também, que não ajuda, mas... Nossa, estava bom demais, gente. Aliás, estava muito bom, né? Quem estava sentindo a presença de Deus aí? Nossa, chorei demais ali, gente. Mas tem a ver com a mensagem também. Eu acho que essa mensagem um dia mudou a minha vida. Não consigo nem começar a falar que essa mensagem realmente mudou a minha vida um dia. Eu vim falando com a Esté no carro, falando: Esté, minha preocupação não é falar errado, não é errar alguma coisa, não é perder o esboço. A minha preocupação é não falar, não passar como essa mensagem transformou a minha vida e como ela pode transformar a sua. Eu quero, antes de começar essa mensagem, me apresentar primeiro, porque eu acho que algumas pessoas me conhecem, mas talvez alguém aqui possa não me conhecer. Meu nome é Felipe. Alguns de vocês me conhecem porque eu sou baterista do Morada. Alguns de vocês conhecem porque eu sou o marido da Stephanie. Sou pai do Zion. E agora eu vou ser pai de novo agora, gente. Vai vir a Zara aí. A Esther está grávida, a gente está muito feliz. E eu sou um dos pastores dessa igreja. A lata não ajuda, né? Mas eu sou um dos pastores. A gente foi ordenado nessa casa pelo Lê, pela Érica, pelo time pastoral aqui em 2018. E, gente, eu estava falando com o Brunão esses dias, falando assim: cara, se a Poema parasse de existir, onde você ia congregar ele? E aí eu falei para ele, ele perguntou, eu falei: cara, nem fala isso aí, velho, não quero nem saber. Não existe outra opção, né? Que a gente é realmente família, filho dessa casa. Talvez se você me ver falando de algum jeito, você olhar e falar: nossa, parece o Brunão. É porque eu sou filho dessa casa. Nossa, ele contou alguma piada que parece o Lê. Nossa, ele fez isso, parece o Léo Barreto. Não liga não, é porque a gente é irmão, a gente está vivendo como família. E eu acho que é o nosso DNA, sabe? E antes de começar minha mensagem, eu quero só testemunhar uma coisa. Em Salmos 30, verso 5, a palavra fala que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. E nós estamos tão felizes porque 2026 tem sido um ano maravilhoso já. Em setembro de 2025 nós começamos a viver um processo com o Zion, que ele teve uma otite no seu ouvido. E ele tinha uma adenoide muito forte, assim. Ele é um menininho de 1 ano e pouquinho. E aí a gente levou no médico, e aí a gente viu que ele estava com muita secreção por dentro do tímpano, que deu essa otite, e aí a secreção não saía de lá por conta da adenoide. E ele ia precisar passar por um processo cirúrgico. E, nossa, aí já foi um baque pra gente, porque é muito pequenininho, passar por cirurgia. E aí em setembro de 2025 ele passou por uma microcirurgia que fez um furinho chupou lá toda a secreção que estava no ouvido dele, fez um furinho e colocou como se fosse um alargador igual o meu aqui, só que pequenininho dentro do tímpano dele. E ele agora tem que ficar 1 ano e meio sem poder nadar, porque ele não pode mergulhar a cabeça de jeito nenhum na água, porque senão atrapalha todo o processo dele ali, dessa cirurgia que ele fez. E também fez adenoide. Ele é muito espuletão assim, muito esperto, ele está sempre correndo. E essa cirurgia até que foi tranquila. Só que depois de um tempo que a gente fez a cirurgia, a gente começou a ver que o ouvido dele começou a vazar muita secreção, muita secreção. A gente acordava dias, estava o travesseiro meio sujo ali, a orelha vazando muito. E aí a gente voltou no médico agora em dezembro, um pouco antes do Natal ali. E o médico olhou, pediu uma tomografia, a gente fez uma tomografia nele. E o médico falou que ele ia precisar passar por um processo cirúrgico muito mais avançado, sabe? Que teria que fazer teria que furar a cabeça, rasgar a cabecinha dele, ia ter que brocar o osso da mastoide, porque esse osso tava com secreção, sabe? E naquele dia a gente chorou, porque, cara, eu falei: caramba, o cara tá bom, sabe? Não tem nada, ele tá correndo, tá brincando, porque isso tá acontecendo. Mas eu lembro que naquele dia eu saí do médico, a Stephanie tinha chorado, e eu falei assim: todos os dias, até o dia que a gente for fazer essa cirurgia, eu vou colocar a mão nele e ele vai ser curado em nome de Jesus. E para honra e glória de Jesus, o médico tinha que viajar. Ele falou: eu vou viajar, toma um antibiótico aqui. O antibiótico não age no osso, mas é só para não ficar pior, e quando eu voltar a gente faz a cirurgia. E no dia 8 de janeiro a gente voltou no médico, refizemos uma tomografia, porque eu falei: eu quero refazer uma tomografia, porque eu acredito no milagre, eu acredito no que Deus pode fazer. E no dia 8 a gente refez, eu acho que é dia 8, né?
a gente refez a tomografia e no outro dia de manhã a gente recebeu uma ligação do médico. Ele falou: passa aqui no consultório, por favor, quero falar com vocês. E a gente numa apreensão, uma coisa, só que eu tinha uma paz que excedia todo entendimento. A Bíblia fala que a paz é o árbitro do nosso coração, e eu acho que naquele dia ela era o árbitro do meu coração, e eu estava vivendo aquela palavra de uma forma como eu nunca vivi antes. E nós chegamos no médico, o médico virou a tela do computador e falou assim: então, tá seco, não existe mais secreção nenhuma, não existe mais o que fazer com ele. E nós choramos diante daquele médico. E aquele médico olhou e falou: cara, eu acredito em oração, eu acredito em milagre. Isso aqui foi um milagre, porque antibiótico não ia agir nesse osso, sabe? E isso aqui não é medicina, isso aqui tem a mão de Deus. Então eu estou testemunhando isso para testificar a fé de vocês, para que 2026 de vocês seja maravilhoso. Talvez vocês estão vivendo um processo de choro, mas no processo de choro a gente não consegue entender muito bem as coisas. Mas saibam que a paz é o árbitro do coração de vocês, e que pela manhã vai vir uma alegria que excede todo entendimento, uma paz que excede todo entendimento e uma alegria transbordante. E é isso que eu profetizo na vida de vocês para esse ano, em nome de Jesus, que vocês vivam cada vez mais. Mas o assunto que eu quero falar aqui hoje não tem a ver com esse meu... Tem a ver, porque tem a ver com a nossa vida em si, sabe? Eu ouvi a pregação do Lê para o nosso ano profético. Todo mundo ouviu? Vocês ouviram? Quem não ouviu aí, levanta a mão. Então é tarefa, tá? É lição de casa, tem que fazer. Depois qualquer coisa, pede o link aí para os líderes de GC de vocês, porque essa mensagem a gente precisa ouvir. E foi uma mensagem poderosa, onde o Lê, como sempre, foi muito incisivo em algumas coisas. E ele pegou sobre o governo que ele tem pregado há algum tempo já. E eu acho que o meu trabalho aqui hoje é só talvez fortificar alguns pilares da nossa cultura, porque eu acredito que não existe governo sem cultura, e nós aprendemos isso nessa casa. Existe uma cultura que foi estabelecida nessa casa, e não existe um governo sem essa cultura. Eu queria nessa noite reforçar alguns pilares dessa cultura que a gente aprendeu. Eu não sou um pregador, não sei se vocês viram, nenhum iPad bonitão eu tenho para fazer, mas eu estou disposto para fazer o que Jesus quer fazer. E eu acho que vocês também podem estar disponíveis. Eu queria que vocês só estendessem suas mãos aqui. Quero orar antes de começar. Jesus, obrigado, Pai, obrigado, porque o Senhor é tão bom, Pai, o Senhor é tão maravilhoso. Jesus, eu peço a Tua glória nesse momento, Pai. Não existe nenhum homem, nenhuma luz, nenhum painel, nenhuma pessoa, nenhuma liderança, nada, Jesus, nada. Não existe nenhum outro motivo de nós estarmos aqui senão a Tua presença. Nós pedimos a Tua presença, Pai. Nós pedimos lágrimas nos olhos, fogo nos ossos. Nós pedimos um coração contrito, quebrantado, para receber a Tua mensagem nessa noite. Que a mensagem não seja minha, que a mensagem não seja de uma igreja, de um corpo, mas que a mensagem seja o que está no seu coração, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Gente, nessa noite eu quero falar com vocês sobre adoração. Eu acho que eu tenho duas mensagens, e não mensagens de púlpito, porque como eu falei, eu não prego tanto assim, mas eu tenho duas mensagens que eu carrego na minha vida. Uma é sobre servir o Senhor e servir a igreja, e a outra é sobre adoração, porque é isso que eu vivo, não só com a música, não só com o que a gente faz no Brasil todo, mas eu tenho vivido isso na minha casa, sabe? Porque, querendo ou não, talvez eu trabalho diferente de vocês. A minha segunda-feira é o meu domingo. E tem segundas-feiras tem segundas não, quase todas as segundas-feiras eu estou em casa e estou adorando Jesus com a minha família, e estou fazendo as coisas. E eu acredito que vocês também. Mas sabe, eu quero falar sobre adoração nessa noite. E adoração às vezes fica um negócio meio subentendido, sabe? A gente entende muitas coisas. Gibbs vai dizer que adoração é o fluir de um coração grato que percebe o favor divino. Blumgren, isso tudo são escritores, eles dizem que a adoração é a resposta do homem quando Deus revela a si mesmo. O Juliano Son, cantor, sabe, japonês, ele fala que a adoração é a resposta à realidade de Deus. E gente, eles estão falando a mesma coisa aqui.
Adoração é a gente responder a todas as experiências, a tudo aquilo que Deus tem feito, ao que Deus tem sido dentro de nós. Isso é adoração. É todas as vezes que nós respondemos a esse amor. Eu quero ler um texto com vocês em João 4, 21, e a gente vai ler até o 30. Amém? Vocês estão felizes, gente? Vocês estão comigo? Amém. João 4, 21 a 30. Vocês já abriram aí? Fala amém. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os discípulos e se admiraram do que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade, vieram ter com ele. Gente, essa história conta uma história de uma mulher que está num poço de água. Ela está pegando água, Jesus chega com ela. Naquele tempo existia uma briga dos judeus ali com o outro povo, que agora me fugiu o nome. Mas Jesus começa a falar com aquela mulher, e aquela mulher, ele começa a falar sobre adoração com aquela mulher, porque um pouco antes disso ele revela a vida daquela mulher. Ela fala: você já teve 5 maridos, você está no 6º e o 6º não é seu. E aí ele começa a falar de adoração com aquela mulher. E aquela mulher, a resposta dela para aquele encontro com Jesus foi: tudo bem, mas onde que a gente adora então? E implicitamente a resposta daquela mulher foi: tá bom, o Senhor revelou a minha vida, eu tinha 5 maridos, o 6º não é meu, mas agora eu achei um para eu casar. Aonde que é o casamento? Como que eu posso fazer para participar dele? E aquela mulher respondeu a Jesus em adoração, perguntando para ele aonde é que a gente adora, sabe? E sabe, meus amigos, a palavra desse texto, adoração, o significado dela é procúnio, que deriva da palavra propago, que é se tornar alguém aceitável a Deus. Sabe, meus amigos, aquela mulher, depois que ele revela a vida dela, depois que ela entende que ele é o Cristo, ela vai, busca pessoas, fala: vem ter com ele, porque ele é o Cristo. Ela responde aquilo, e o que ela está dizendo em tudo isso é: Jesus, eu quero me tornar alguém aceitável ao Senhor. Será que mesmo com a briga do nosso povo ainda o Senhor pode me aceitar? Ela estava pedindo para Jesus, para que ela se tornasse uma pessoa que poderia entrar na presença dele. E sabe, eu tenho uma impressão no meu coração de que nós temos vivido tempos muito estranhos, porque a igreja parece que às vezes tem vivido um tempo de um clube social, sabe? Eu venho aqui porque eu tenho amigos aqui, eu tenho alguém aqui que é legal comigo, eu tenho uma palavra legal, tenho um louvor que é bacana pra caramba, então parece um show, e a gente vem aqui e faz as coisas, e a gente fica o tempo inteiro procurando ser aceito por homens, procurando ser aceito por um movimento, procurando ser aceito por uma placa, procurando ser aceito por alguém, sabe? Mas a gente não busca com a mesma intensidade procurar ser aceito pelo Senhor, igual talvez essa mulher buscou. Sabe, meus amigos, eu creio que nós temos vivido um tempo de coaching. Ei, meu filho está me chamando, gente. Nós temos vivido um tempo de palavras coaches que tem feito pessoas para ser pessoas de cima do púlpito com performance, de cima de um palco com performance, pessoas que procuram sempre a aceitação dos outros, mas nós não temos tido a palavra que nos diz o que fazer para sermos aceitos pelo Senhor. E eu creio que a gente tem vivido isso nessa casa há muitos anos. Eu vi uma trend agora que saiu, que é 2016, né? Você
pega umas fotos suas de 2016 e posta, sabe? E eu tava até no meio do meu preparo dessa mensagem, que é uma mensagem já que eu já queimo por ela há muitos anos. E eu fui ver essa trend, eu fui ver minhas fotos, sabe? E eu fiquei muito feliz que muita coisa não mudou, sabe? O coração, a essência. Tem fotos de 2016 que a gente está em cima desse púlpito aqui queimando num Fire Refine, como talvez alguns ainda estão queimando até hoje. E é essa mensagem de tornar-se aceito ao Senhor. É a mensagem de estar no lugar onde a gente nunca deve sair, que é na presença do Pai. E gente, eu estava assistindo uma entrevista do Dan, sabe? Ele com o Douglas, assim, o Douglas fez uma pergunta para o Dan, porque esse texto também fala uma coisa muito interessante no verso 23. Ele fala: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Esse texto está falando que Deus não procura uma adoração de um jeito. Vocês vão tocar uma guitarra de um jeito e aí vai fluir uma coisinha ali, vocês vão adorar desse jeito. Jesus não está falando, Deus não está falando, cara, você vai pegar o microfone e vai fazer uma palavra maravilhosa e isso vai ser adoração. Você talvez vai pegar na sua casa, vai levantar as mãos, começar a orar alto, isso é adoração. Ele não estava falando do modo da adoração, porque Deus não procura adoração, Ele procura adoradores. Aqui esse texto fala que Ele estava procurando este tipo de adorador. Então Deus não tem interesse na sua adoração, Ele tem interesse em você. Deus sempre quis você. O salmista em Salmo 149 declara que Deus tem prazer no seu povo. O Senhor tem prazer em nós. Eu estava vendo essa entrevista do Dan com o Douglas, e o Douglas fez uma pergunta para o Dan, e o Dan, cada resposta que ele dá é um spark que você pode ficar tipo assim 4 meses só com ele, que parece que está cheio, né? E aí o Douglas falou: Dan, como que é você ficar por mais de 50 anos queimando por Jesus? Porque a minha impressão é de que os jovens, eles queimam por Jesus de uma maneira, e quando eles vão envelhecendo, parece que a coisa vai diminuindo, sabe? Talvez pela demanda da vida, talvez pelos filhos, talvez pelo trabalho, talvez porque quer construir algo, mas a coisa vai diminuindo. E o Dan deu uma resposta que para mim, eu acho que tem muito a ver com isso, porque ele falou assim: cara, a gente precisa fazer uma distinção do nosso ministério com o nosso chamado. Porque se eu construir um ministério, o dia que o ministério acabar, eu acabo. Nosso chamado não, gente. Nosso chamado permanece. E sabe, um dos pilares da cultura dessa casa é de que nós somos adoradores. Nós somos os meninos do quartinho. Nós somos aqueles que buscam, sabe? Nós somos os 7.000 que não se dobraram. E é essa mensagem, sabe? A mensagem de que nós não estamos construindo um ministério ou um jeito de adoração, ou só uma coisa que a gente está fazendo aqui. Não, nós estamos cumprindo com o nosso chamado, sabe? Nós estamos ainda adorando o Senhor com tudo aquilo que a gente tem, porque nós sabemos que se a gente viver por causa do nosso ministério, quando o nosso ministério acabar, a gente acaba também. Sabe, gente, nós achamos que quando nós estamos servindo a igreja, nós estamos adorando ao Senhor, e é lógico, isso faz parte de uma parte do corpo. Marta estava servindo, mas Maria escolheu a melhor parte. As duas partes existem, mas uma escolheu a melhor parte. E é dessa que eu estou falando, sabe? Deus procura você, um adorador, não a sua adoração. Sabe, eu não sei quantos de vocês têm construído uma carreira, construído uma vida, e tudo isso é muito válido. Tudo isso é real, verdadeiro, e nós precisamos fazer isso, sabe? Mas será que se a sua carreira acabar, você continua sendo essa pessoa? Uma vez a Cris perguntou para mim, a Cris do Vanderlei e o Vandeco perguntaram assim: cara, se o Morada acabar, e aí? Você está preparado para isso? Porque talvez um dia acabe. Eu falei: se for agora, eu não estou preparado não, porque eu acho que a gente não é para acabar agora, sabe? Eu acho que Deus tem levado a gente a tantos lugares para fazer tantas coisas, tem usado a nossa voz, a nossa vida, então eu acho que agora não, mas eu sei que um dia vai acabar. Eu falei: Cris, se acabar, acabou. Porque tem a ver com o ministério, mas
Meu chamado continua ainda, ele permanece. O que eu estou construindo dentro da minha casa não depende do Morada, não depende da Poema, depende do meu relacionamento com Jesus. E é aqui que eu quero chegar. Sabe, às vezes a gente chega com performance, com coisas que a gente pode fazer, e muitas delas são válidas, e beleza, mas existe um jeito de fazer que é só seu, é íntimo. É o jeito que você sabe, que não tem escamas, não tem reservas, sabe? É o dia que você entrega tudo que você tem. É o dia que você dá tudo, você adora com todas as suas forças. E é isso que o Pai procura. Ele procura os verdadeiros adoradores, sabe? E gente, eu quero ler um outro texto com vocês. Lucas 7, 36 a 50. Antes disso, Jesus está no deserto e o diabo tenta Jesus. Jesus em Mateus 4, ele fala assim para o diabo: retira-te, Satanás. Ele falou: só a Deus adorará, só a Ele prestará culto. Sabe, Jesus nesse texto, Ele está nos ensinando um jeito de fazer, que é o jeito certo, sabe? Ele está nos falando que Ele está colocando uma ordem para que a gente siga. A gente adora a Deus e depois a gente presta culto. Eu sei que uma coisa está ligada à outra, mas Ele está colocando o nosso coração no lugar. Primeiro vocês adoram, só a Deus a gente vai adorar. E depois a gente vai prestar um culto. Não pensa que você servir essa casa já vai te fazer a pessoa mais especial do mundo. Não é performance que Deus está procurando. É um coração contrito e quebrantado. E nós vamos chegar lá. Eu quero ler Lucas 7, 36 a 50. Eu vou ler esse texto todo, porque é aqui onde a mensagem, é aqui que a mensagem para mim faz sentido. E é aqui que a mensagem tocou o meu coração um dia. Amém? Vocês estão comigo ainda, gente? Vocês estão respondendo? Eu estou com medo de estar. Lucas 7, 36 a 50. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora. Tem algum pecador aí, gente? Trouxe um frasco de alabastro com perfume, se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Mestre, disse ele: 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele que foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Sabe, gente, eu não sei o quanto esse texto toca vocês, mas isso toca a minha vida demais. A gente aprende algumas coisas nesse texto. A primeira é que a adoração é pessoal. Tinha muita gente naquela sala naquele dia. Talvez tinha o fariseu, tinha mais alguns amigos. Talvez ele serviu uma taça com um bom vinho, talvez ele colocou a melhor comida na mesa, mas tudo era performance. Mas teve uma mulher que resolveu fazer uma adoração diferente naquele dia.
Ela decidiu entregar tudo que ela tinha. E a adoração dela foi pessoal, ela não precisou de ninguém, sabe? Sabe, meus amigos, que nesse culto, ou que no próximo culto, ou que todas as vezes que você adentrar a presença de Deus, você não dependa de ninguém para fazer isso. Nós talvez somos instrumentos para trazer um lugar para vocês de que existe esse lugar e você pode chegar lá, mas não dependa de nós, não dependa de um culto, não dependa de uma igreja. A adoração é pessoal. Naquele dia aquela mulher resolveu entregar tudo. A segunda coisa que a gente aprende nesse texto é que a adoração custa um preço muito alto. Sabe, meus amigos, aquela mulher derrubou um frasco de alabastro. Em Marcos, os discípulos fazem a conta e aquilo dava 500 denários aproximadamente, era um ano de trabalho. Eu não sei se vocês sabem de perfume, mas tem perfumes hoje que custam assim, absurdo. Porque vale, sabe? Foi feito com óleos essenciais, foi pensado em alguma coisa. Cada perfume tem o seu jeito de se fazer. Aquela mulher estava naquele dia olhando para Jesus e falando: Jesus, eu só tenho você. Você é tudo que eu tenho, e então eu entrego tudo que eu tenho. Sabe, ela entregou um ano de trabalho, e num vidro de alabastro, que ainda era um vidro caríssimo também. E esse texto nos fala que a adoração custa muito caro para nós. E tem que custar. Porque um dia Deus olhou do céu e resolveu entregar o seu filho para morrer por mim e por você. O mínimo que a gente pode responder é entregar tudo que a gente tem. O mínimo que a gente pode fazer é deixar tudo por Ele. E aquela mulher fez aquilo naquele dia. Ela entregou tudo que ela tinha. A adoração tem um preço muito alto. Romanos 12:1 fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa palavra é latreus lógicos, a gente já aprendeu nessa casa. O culto racional é o dia que você está no seu carro, talvez com a sua namorada, e vocês começam a se beijar e a coisa fica quente demais, e você fala assim: chega, acabou, daqui para frente não passo mais. Esse é o culto racional, sabe? E aquela mulher ela não estava entregando só performance, ela estava entregando um culto verdadeiro. Porque se fosse só performance, ela tinha chorado aos pés de Jesus e tinha limpado com seus cabelos. Mas não, a Bíblia fala que ela lavou os pés de Jesus com um perfume muito caro. E sabe, meus amigos, alguns historiadores falam que esse perfume, ele era usado em duas ocasiões: ou no enterro de uma pessoa, ou no casamento de uma pessoa. Sabe o que isso nos fala? Que aquela mulher naquele dia, ela encontrou o noivo dela, o amado da alma dela, e ela encontrou o motivo pela qual ela morreria. Eu não sei vocês, gente, mas a coisa está muito diluída, sabe? Mas o que você constrói no seu quarto é muito maior do que qualquer coisa. A Stephanie falou aqui, não é carreira, não é talvez a cura que você precisa, e nós vamos orar por essa cura, porque nós queremos que tenha testemunhos disso aqui. Vocês ouviram o meu testemunho no começo. Mas mais do que a cura, é eu saber que o meu chamado continua permanente. Sabe, a minha adoração continua permanente. Sabe, eu encontrei o meu amado, o amado da minha alma, eu encontrei o motivo pelo qual eu morreria, então eu entrego tudo por isso. Existe uma terceira coisa que esse texto nos ensina, que a verdadeira adoração Jesus sempre vai aceitar. Salmo 51:17 fala assim: os sacrifícios que lhe agrada a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Na Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson fala: fingimentos te desagradam, uma atuação impecável nada é para ti. Quando o meu orgulho é despedaçado, é que adora a Deus de verdade. O coração quebrantado, disposto a amar, não escapa nem por um minuto da percepção de Deus. Meus amigos, Jesus não busca performance. Ele busca um coração verdadeiro, um coração contrito e quebrantado. Essa adoração Ele não rejeita. Jesus olha para aqueles homens e fala: e aí, cara, o que você quer falar? Você pensou uma coisa e eu já sei o que você pensou. E sabe como é? A fé dela salvou ela hoje.
A fé dela salvou, porque ela fez uma coisa de verdade. Sabe, meus amigos, essa trend de 2016 me mostrou muita coisa. Mostrou que existe uma liderança nessa casa que tem zelado pelo Senhor há muito tempo. E eles não saíram do lugar que eles tiveram que sair. Por isso que nós estamos aqui, amém? Mas eu vi talvez o quanto de coisa que mudou, sabe? Talvez o Felipe de 2016 queimava de um jeito, mas a experiência, talvez o pastoreio, talvez o ministério, talvez o que eu preciso mostrar para os outros, me fez algum dia pensar que eu não precisava buscar o Senhor com tudo que eu tinha. Sabe, meus amigos, eu quero que isso seja um convite, uma injeção hoje no seu coração, de que não existe nada, não existe performance, carreira, como eu falei, não existe nada melhor do que um coração contrito e quebrantado na presença de Deus, porque isso Ele não rejeita. Isso Ele não rejeita. O dia que o seu ministério acabar, o dia que talvez você já for velhinho, o dia que você jubilar, o dia que você já não tiver mais o que fazer, o seu ministério e o seu chamado vai continuar vivo, porque existe uma chama de adoração dentro de você. Meus amigos, a quarta coisa que a gente aprende aqui: é quando nós adoramos, nós começamos a nos parecer com quem adoramos. Salmo 115, a palavra fala que lá fora eles adoram deuses feitos pelas mãos humanas. Tem pés, mas não andam, mãos, mas não tocam, olhos, mas não veem. Mas nós adoramos um Deus vivo. Sabe, meus amigos, eu acho que a analogia do casamento é muito boa, porque o casamento faz a gente se parecer com o nosso cônjuge, sabe? E é por isso que eu acho que Deus, Ele trata o relacionamento dele com a sua igreja como um noivo e uma noiva. Porque no casamento, às vezes eu estou em casa e eu sei lá, eu faço algum tipo de comida que quando eu era solteiro era normal para mim fazer. E quando eu tinha acabado de casar com a Stephanie falava: nossa, eu não como isso. A Stephanie, pra você ter uma noção, ela não comia cebola, mesmo que picadinha no meio da comida, assim, era muito difícil. Ela come de tudo, mas não era uma coisa que para ela mudava muito, sabe? E eu ponho cebola em tudo. O que tiver, tem cebola, é nóis, é maravilhoso. E passou-se os anos de casado, daqui a pouco eu estou fazendo uma janta lá, e aí ela fala assim: pega a cebola lá, põe cebola e tal. Acontecendo, gente. Cebola, casamento é coisa. Mas gente, o casamento faz a gente se parecer com o nosso cônjuge. Eu não sei quanto tempo vocês estão de casado, tem gente aqui que nem é casado ainda. Mas fica com essa coisa guardada, você que não é casado, porque depois que você casar, você vai ver o quanto de coisas você muda por conta do seu casamento. Eu conheço um amigo que ele comia macarrão só com molho vermelho. E a vida inteira foi macarrão com molho vermelho. Aí casou, a mulher dele começou a fazer macarrão, molho vermelho, mas tinha uns pedacinhos de tomate. E aí ele falava: nossa, nada a ver isso aqui. Ficava tirando os tomates. Aí foi um dia, foi outro, passou-se um ano. Daqui a pouco ele comeu um tomate, aí comeu outro. Já estava comendo macarrão com tomate e tal, é de boa. Aí ele voltou para casa da mãe dele um dia, a mãe dele falou: nossa, fazer uma macarronada. Ele: nossa, pelo amor de Deus, faz essa macarronada para nós. Eu estou morrendo de vontade de comer o seu macarrão. E aí a mãe dele fez um macarrão com molho vermelho para ele, igual eu fazia sempre. E aí ele falou que a hora que ele comeu assim: nossa, mano, cadê o tomate? Tem tomate, não é igual. E é isso que o casamento nos faz. E é isso que a adoração faz, gente. A adoração faz a gente ficar parecido com Ele. Naquele dia, aquela mulher começa a molhar os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugar com os seus cabelos. E conforme ela jogava o perfume que estava em Jesus agora estava nela. É a adoração que nos faz ser parecidos com Jesus. É por isso que quando eu via o Henrique Prado em cima desse púlpito, com lágrimas nos olhos, eu falava: esse cara, ele parece com Jesus, porque não existe performance. Ele foi um cara que foi encontrado pelo Senhor. Jesus restaurou a vida dele, Jesus restaurou o casamento dele. É por isso que ele tem lágrimas nos olhos, porque não tem como
O dia que você encontra o Senhor é diferente, as coisas acontecem diferente. Você não tem como mais viver do mesmo jeito. Não tem como, porque a adoração nos faz ser parecidos com Ele. O perfume que estava em Jesus estava naquela mulher. E eu já estou acabando, se quiser o louvor subir. Mas sabe, meus amigos, naquele dia o fariseu chamou Jesus para a casa dele. Só que Jesus fala que ele não recebeu ele como deveria. E eu já falei desse Spark algumas vezes, mas isso também mudou a minha vida um dia, porque não foi ela que convidou Jesus naquele dia. Não foi aquela mulher que chamou Jesus para a casa dela. Ela só estava lá. E na verdade eu nem sei como ela foi parar lá. Mas a verdade, gente, é que muitos dias a gente tem convidado Jesus para as nossas conferências, para a nossa casa, para os nossos cultos. A gente tem convidado Jesus para o nosso GC. A gente às vezes convida Jesus para uma mesa de discipulado. Mas a hora que Jesus chega, a gente não recebe Jesus do jeito que deveria. A gente continua fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. Sabe, meus amigos, aquela mulher ela não ligou para onde ela estava, o que ela estava fazendo. Ela só resolveu receber Jesus como ele deveria, como ela deveria. Não era performance, era um coração verdadeiro adorando o Senhor. Tem uma história que eu quero contar com vocês de uma igreja na Inglaterra. Eles estavam vivendo uma coisa muito, aos olhos humanos, muito legal assim. Eles estavam tendo um crescimento exponencial na igreja naquela época. E, cara, estava acontecendo as coisas, estava rolando tudo que rola em uma igreja normal, e de um jeito que parecia ser saudável. Mas o pastor daquela igreja, ele estava incomodado. Ele estava incomodado porque ele estava entendendo que estava virando um espetáculo o culto, sabe? Estava virando só um show, alguma coisa que poderia acontecer, e não tinha mais a presença daquilo que eles faziam lá atrás, sabe? E esse pastor incomodado, um dia ele chega num culto e fala: é o seguinte, a partir do próximo culto, a gente não tem mais som nessa igreja. A gente vai desligar o som dessa igreja. E nós vamos voltar a fazer o que a gente fazia quando nós não tínhamos nada. Porque nós vamos aprender de novo a adorar o Senhor do jeito que tem que adorar. E eles ficaram por tempo indeterminado com o som da igreja desligado. E a história, as pessoas contam que naquela época eles viveram um momento de clamor, um momento de arrependimento. As pessoas vinham nos cultos e era um silêncio que pairava naquele lugar. E a única coisa que elas podiam fazer era colocar a cara no chão e começar a adorar Jesus com tudo que tinha, porque não tinha som mais, não tinha um negócio que poderia fazer eles irem para um lugar. E eles ficaram um bom tempo, foram meses. E depois desse tempo de meses sem som, um dia um dos líderes de adoração pega o violão e nasce uma música que a gente conhece, e ela varreu o mundo. E tem relatos desse compositor falando: eu nunca fiz essa música pensando que algum dia ela ia virar alguma coisa. Era só porque a gente estava vivendo ela, sabe? Que é aquela música: quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu. A essência és tu, Jesus.
A essência és tu, a essência és tu. E nasceu essa canção no meio dessa história que eu estou contando para vocês. E talvez vocês já tenham ouvido essa história, mas sabe, a mensagem de hoje é essa: desde quando a performance vai ser maior do que o nosso coração? Sabe, fique de pé. Vamos lá, alguém. Eu sei que a gente tem um protocolo, tem horário, tem alguma coisa, mas se existe um coração contrito e quebrantado, querendo a presença de Deus, entrega alguma coisa para o Senhor nessa noite. Existe algo a mais do que só performance. Nós não estamos aqui fazendo nada disso. Já faz anos que nós temos sido a igreja que está com a cara no pó, sabe? E nós queremos que isso escorra de uma forma como nunca antes, nesse tempo. Tem sido um tempo que as coisas têm sido diluídas, mas o nosso coração não pode ser diluído. O nosso coração tem que ser quebrantado diante de Deus. E nós estamos aqui fazendo isso. Jesus, o Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é maravilhoso. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. A palavra fala que aquela mulher entregou uma adoração, que aonde o evangelho fosse pregado até hoje, que as pessoas se lembrariam daquela mulher, Pai. Jesus, nós não queremos ser lembrados por uma carreira. Não é por isso que nós estamos aqui. Sabe, existem pastores que têm feito uma carreira em cima do púlpito, mas não é o que nós temos feito. O que nós temos feito tem a ver com o nosso chamado. Os nossos pastores, muitos dias, eles nem queriam estar aqui, porque são tantas lutas, tantas coisas, sabe, mas eles estão aqui porque tem a ver com o nosso chamado. E você está aqui hoje porque tem a ver com o seu chamado. Você não saiu da sua casa à toa. Você não saiu só para vir ouvir uma música. Uma música não é o suficiente, mas o nosso coração é suficiente ao Senhor. Então adora Jesus, adora Jesus. Indimensurável valor. Indimensurável valor. Ninguém pode expressar o quanto é digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é seu. Cada fôlego meu, mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busque ao Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração? Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu. Meus queridos, eu não queria que você hoje fosse espectador de alguma coisa. Você está sentindo que você precisa entrar de novo nesse lugar de adoração, que talvez você saiu. Eu quero que você venha até aqui à frente. Eu quero que os pastores que tiver aí, líderes, vamos impor mãos aqui. Eu quero que, se você está com o coração gelado, frio, se você está de um jeito que não é como você estava lá no começo, sabe? Quando você teve um encontro com Jesus, eu quero que você se entregue hoje, sabe? Se você quiser vir aqui para frente, nós queremos orar por vocês, nós queremos impor mãos, e nós queremos que vocês saiam daqui transformados em nome de Jesus.
Jesus, nós não estamos brincando de fazer igreja aqui, Pai. Nós não estamos brincando de ser alguém que tem algum nome, alguma coisa para oferecer, mas nós temos um coração contrito e quebrantado. Nós colocamos cada vida em suas mãos aqui nessa noite hoje. Cada vida, Pai, cada coração aqui hoje. Talvez alguns deles realmente só tinham o coração para entregar aqui hoje. E assim como a Stephanie falou nas ofertas, o coração já é tudo, porque se o coração não bater mais, não existe mais nada. Então, Pai, que o Senhor toque essas pessoas hoje. Jesus, traz de novo o fogo que incendeia os ossos, que não consegue deixar eles parados, assim como Jeremias falou. Pai, faz com que eles entendam que o Senhor é tudo que eles têm. Sabe? O Senhor é tudo que eles têm, Jesus. Nós pedimos a Tua presença real, verdadeira. Em nome de Jesus.